Oi, eu sou Juliana Moraes, sou chefe do Gourmet Restaurante aqui em Tiradentes e tô aqui hoje na Estação Germer para a gente fazer um prato que eu amo, que é uma mistura de Minas com Itália. A gente vai fazer uma falsa galinhada com pequi. Para essa receita, a gente vai usar o frango, né, para fazer a galinhada, que eu já deixo marinando de um dia para o outro. A gente vai usar risone no lugar de arroz. Risone, para quem não conhece, é essa massinha italiana que parece um arroz. Ele tem um formato de arroz. Alho, queijo parmesão, cenoura, calabresa, pequi, salsinha sempre fresca, gente. Eu acho que faz toda a diferença picar uma salsinha na hora. E uns aromáticos para a gente poder fazer um caldo e cozinhar esse nosso risone, tá bom? Então, a primeira coisa é picar, né, a cebola, o alho, e a gente vai começar dourando o frango para fazer esse caldo, que é o pré-preparo, para depois entrar no risone. Então, a gente vai começar dourando o frango. Não precisa colocar muito azeite, nem muito óleo, nem muita banha, porque o frango, ele tem a gordura dele, eu não tiro aquela gordura vai dar um colágeno e depois vai dar uma textura para o nosso caldo, que é aquela textura mais espessa, brilhante, né? Parecendo uma gelatinazinha. Então a gente vai deixar a gordura do frango ali, tá bom? Vamos pegar ele um por um, né? É importante que a gente não coloque um sobre o outro, para que ele possa ir dourando embaixo em partes iguais. Senão ele começa a cozinhar antes de dar essa caramelizada. Então é bom a gente colocar eles dispersos. Esse caldinho que fica aqui no fundo da marinada, a gente vai guardar também para usar depois. A gente não coloca agora, tá? Para não entrar com nenhum líquido enquanto a gente vai dourando o frango. E aí a gente vai usar uma técnica ancestral de vó mineira, que é o pingue frita, que é o seguinte: a gente distribui, né, esse frango no fundo da panela, vai deixando ele fritar, vai virando. À medida que ele for dourando no fundo e dando aquela borrazinha, a gente vai entrando com um pouquinho de água, só para desmanchar aquela borra, continuar caramelizando, e ele vai cozinhando e fritando ao mesmo tempo. Essa técnica, gente, a gente também usa para outras carnes, tá? A gente usa para costelinha, enfim. Tudo que tiver uma gordurinha aqui na panela a gente puder e só adicionando um pouquinho de água, a gente vai fazer. Cheiro, perfume aqui tá bom. O pingue frito, ele também serve para a gente soltar um pouco a gordurinha que pega no fundo da panela, sabe? Quando a gente está fritando alguma coisa, aí a carne grudou no fundo da panela, a gente fica tentando tirar, acaba estragando ela toda. Se a gente joga um pouquinho de água, a gente faz ali a reação acontecer e consegue tirar ela mais fácil, tá? Então aqui a gente consegue ver, né, essa gordura que o frango solta e a borrinha que começa a se formar, ó. O frango vai dourando e ele começa a dar essa agarradinha no fundo. E é aí que vai entrar a nossa água. Aí a gente raspa esse fundinho, ele solta todo, ó. Repara nessa borbulha, você vai ver já a densidade da água, como que tá diferente, porque ela junta, né, com a gordura do frango, e já fica com essa texturinha diferente. Aqui a gente não vai refogar, a gente vai adicionar, né, aquilo que vai dar um pouquinho mais de tempero, um pouquinho mais de sabor, tá? Um pouquinho de alho, cebola. Eu gosto muito de alho poró. Cenoura. Um pouquinho de salsão.
E aí, aquela água que a gente deixou separadinha da marinada, a gente vai raspar. E encher a panela. E aí vou enchendo a panela até mais ou menos metade, depende da quantidade, né, de proteína que eu tenho, a quantidade de aromático que eu coloquei e a quantidade de arroz que eu vou fazer. Então aqui eu coloquei até metade da panela, tá? A gente vai tampar e vai deixá-la ferver para poder pegar todos os aromas aqui dentro. A gente corrige um pouquinho o sal, tá? Espera ferver para ver se vai adicionar mais alguma coisa de tempero. Porque lembrando que o frango está temperado e que a gente colocou também o restinho da marinada dele, tá? Vou tampar. E vou deixar aí uns 10, 15 minutinhos, tá bom? Enquanto, né, o nosso caldo tá lá, pegando sabor, fervendo, a gente vai cortando o que a gente vai usar para fazer a nossa falsa galinhada. Eu uso tomatinho cereja fresco, mas se quiser pode usar do maior, picado em cubinhos, pode usar também o pelate, também dá certo, viu, gente? Então a gente vai usar tomatinho cereja, salsinha fresca para finalizar. A gente vai usar a cenoura repicadinha e a calabresa. E o risone, além dele ser muito gostoso, ele é muito rapidinho de fazer, né? Uns 15 minutinhos. Então eu comecei pela linguiça calabresa, ela é defumada, tá? Então é só dar realmente uma douradinha nela. Você pode colocar, ó, mas eu não gosto de linguiça defumada, aqui perto tem uma linguiça fininha, que também é boa. Pode ser, tanto faz, tá, gente? Eu gosto dessa pegada da linguiça junto com o frango e o pequi. Vamos entrar com o alho. A linguiça já fritou. Aí, ó, é automático. A cebola solta a água dela. É nesse momento que eu vou entrar com o meu pequi. Para ele dar o gosto para isso que a gente está fazendo. Então a gente vai refogar o pequi aqui. O meu conselho é use sem moderação. Vamos entrar com um pouco de cenoura. Vamos entrar com o nosso tomatinho. E com o frango já desfiado, que pode ser o frango utilizado no caldo? Pode, mas eu prefiro pegar algumas peças do frango antes de colocar o caldo, depois que a gente faz o pingue frita, para ele ficar mais suculento, tá bom? Refogou tudo? Se eu estivesse fazendo um arroz caldoso, eu entraria com o arroz para refogar nesse processo, tá? Mas como eu estou fazendo um risone, e o risone ele precisa de caldo para poder absorver, ele não precisa ser refogado, porque a gente lembra, ele não é um arroz, ele é uma massa. A gente vai entrar com caldo agora. Vou regando sempre com caldo coado, gente. Esse é aquele caldo que a gente fez. E o que a gente faz? Para entender direitinho, né, o ponto que eu quero, o tanto de líquido que eu quero, eu vou adicionando esse líquido depois aos poucos, tá bom? É importante a gente mexer um pouquinho. Ele vai estar com esse aspecto de arroz cremoso, ó. Ó. Nós vamos colocar o parmesão. A gente vai ser bem generoso com esse parmesão.
misturar para homogeneizar tudo. Vamos entrar agora com a salsinha fresca. E tá pronto. A nossa falsa galinhada. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês duas possibilidades de montagem para esse prato, né? Tem várias, mas é porque a gente pode fazer ele um prato mais sofisticado, né? Ou a gente também pode fazer ele para servir em casa, aquela comfort food, com família, com amigo. Então a gente vai dar duas alternativas de montagem. Uma é na gamela relevo e a outra nesse prato apresentação da linha coral. E os dois vão ficar maravilhosos. O pulo do gato para o risone, gente, é deixar sempre um caldinho à mão. Por quê? A massa, ela solta o amido. Então, com o tempo, a tendência é ela ficar um pouco mais firme, absorver aquele líquido, né? E tirar um pouco do caldo. Então, você vê o que está secando? Acrescenta um pouquinho do caldo, por isso que a gente desliga ele bem ao dente, tá? Aqui eu já acrescentei um pouquinho de líquido, ó, para ele ficar bem cremoso. E a gente vai servir. Tá aqui. Nosso falso arroz caldoso. Para harmonizar com esse prato, que tem tudo a ver, né, com a comida mineira, eu escolhi um Sauvignon Blanc, também de Minas, e agora a gente vai experimentar para ver como ficou. Delícia. Estação Gerber, em Minas. Bom demais da conta.